Bom dia, amados. Graça e paz no Senhor Jesus. Que alegria, mais uma manhã de Escola Bíblica Dominical. Obrigada pela sua presença. Sejam todos muito bem-vindos, nossos visitantes, nossos irmãos. Que saudade. Esse é um momento que nós temos de comunhão e de aprendizado da palavra do Senhor. E nessa rápida meditação de abertura, vamos fazer a leitura em Mateus 6. Você para abrir a sua Bíblia, Mateus 6, do versículo 31 ao versículo 33. Mateus 6, do versículo 31 ao versículo 33. E assim diz a palavra: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Irmãos, nos dias de hoje, infelizmente, não são todas as pessoas que têm interesse em assumir compromissos. Várias pessoas têm dificuldades em assumir compromissos na sua vida pessoal, na sua vida profissional, amorosa. Infelizmente, muitos também têm dificuldades em assumir compromissos na sua caminhada com Cristo. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, o nosso Deus é um Deus de compromisso. O nosso Deus, ele zela, ele olha os teus filhos e quer enxergar nele compromisso. Jesus se comprometeu tanto por nós, mas tanto. Foi tanto amor que ele se fez carne, viveu entre nós, assumiu todos os nossos pecados e entregou a sua própria vida em uma cruz. Diante desse ato tão maravilhoso, o que temos feito? Quais têm sido os nossos compromissos para com Ele? Em tantos benefícios, em tanto amor, qual tem sido a nossa gratidão? E essa gratidão Ele quer de nós através do nosso compromisso. Primeiro, que possamos assumir um compromisso com a oração. Oração, irmãos, é tocar o trono de Deus, é abrir as janelas do céu, é ter intimidade com o Senhor, é crer no seu poder, na sua mão, nossas vidas, nesses momentos, seja qual for, qual ação, qual lugar estejamos, crer que Ele vai vir com o seu poder e com a sua glória. Orar é saber que a mão do Senhor é poderosa para fazer infinitamente mais do que pensamos ou sonhamos. Que tenhamos esse compromisso, que possamos assumir esse compromisso com a oração. Um compromisso que Ele nas nossas vidas é o compromisso com a palavra, a leitura, que possamos estudar a palavra de Deus, meditar nela, guardar no nosso coração e o principal, fazer da Bíblia base para a nossa vida, base para nossas ações, para vivermos uma vida de acordo com a sua palavra. Aí sim teremos compromisso com a palavra, vivendo dessa forma. E o terceiro compromisso que precisamos ter é o compromisso em nós, Jesus disse, no versículo que nós lemos: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo hoje para mim e para você: busquem o meu caráter, busquem o meu testemunho, busquem o meu estilo de vida. Ter compromisso com o reino de Deus é viver, amar e sofrer. Ter compromisso com o reino de Deus é vivermos Atos 20, 24, que diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou,
de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, nossa oração nessa manhã é que possamos firmar esse pacto com Deus, esse pacto de compromisso, que todos os dias, ao levantarmos, que não possamos escolher a depressão, o desânimo, que são brechas para o inimigo penetrar e minar todos esses compromissos e toda essa vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que todo dia, ao levantarmos, nós possamos firmar o pacto do compromisso com o Senhor Jesus, com a oração, com a leitura da Bíblia e com o crescimento do seu reino aqui na terra. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Baixe sua cabeça nesse momento. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Vamos descansar os nossos corações. Os nossos lares estejam prontos, calmos para ouvirmos a palavra através do nosso pastor. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por tamanho amor do Senhor Jesus, que se entregou de forma tão extraordinária e total, se entregando por nós, pelos nossos pecados, para que hoje pudéssemos estar aqui, Pai. Muito, muito obrigada. E Jesus, a nossa oração nessa manhã é que todos os dias nós não possamos escolher cultivar a tristeza, a depressão, as dificuldades, principalmente desse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que essa armadilha do diabo seja repreendida em nome de Jesus, das nossas vidas, dos nossos corações, das famílias, das vidas dos casais, dos relacionamentos, dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos cônjuges. Nós repreendemos essa artimanha das nossas vidas e dos nossos lares. Mas que ao levantarmos, Pai, todos os dias, que a nossa opção seja uma opção de compromisso contigo, de leitura da tua palavra, mas de meditação, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, que possamos orar até orarmos, até sentirmos que o Espírito Santo entrou dentro de nós e mudou a nossa vida, que nos trouxe alegria e que o nosso compromisso seja com o reino, Pai. Que essas lições de EBD que estamos tendo, que tanto tem nos alimentado, que possa, Senhor, levantar chama da paixão para proclamarmos a tua palavra, não apenas como nosso alimento próprio, mas como crescimento do teu reino aqui na terra. Ministra, Pai, usa o teu servo como tem usado, dê visão espiritual, dê estratégias para o teu servo nesses dias, Pai, à frente da tua igreja, Pai. Abençoe a sua família e que ao voltarmos, Pai, possamos voltar fortes, alicerçados em Ti, Pai, diferentes, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã. Agradeço, Pai, porque os teus estão dispostos a todos os dias pela manhã estarem aqui. Muito obrigada, Pai. E muito obrigada por tudo. E em meio a isso tudo nós precisamos agradecer. Agradecer pelos livramentos, agradecer pela vida, agradecer pela saúde, pelo sustento. Muito obrigada. E receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Graça e paz, queridos. Hoje, mais uma vez, nós queremos agradecer a sua presença e pedir muito a Deus que Deus possa estar nos abençoando nesse estudo. Hoje nós falaremos especificamente sobre o anticristo, agradecendo a Deus mais uma vez pela vida da Sandra, pela vida da Miliane e a sua vida também, por você estar participando ativamente dessa escola bíblica virtual. Semana passada nós falamos sobre os selos, e queríamos lembrar a você de que tanto os selos, como as trombetas, como as taças ou flagelos, são expressões de julgamentos, eles são sucessivos, e eles também têm um alcance específico na humanidade. Ainda visa levar os judeus, e o pessoal que vai estar aqui na grande tribulação a ter os seus olhos abertos e se arrependerem, depois do tempo da graça, a estarem aceitando a Jesus como o Messias e assim, então, pela dor, possam ter a possibilidade de serem salvos. Hoje nós falaremos sobre o anticristo,
Mas eu queria antes compartilhar com você uma informação que o pastor Carlos, né, colocou a semana passada, de que houve um terremoto aqui em Seropédica. Não sei se todos ficaram sabendo disso, né? Aqui a Universidade de Brasília, né, ela registrou no domingo 12 de julho, às 23h06, no horário de Brasília, um pequeno terremoto de magnitude 2,1 MR em Seropédica, município da região metropolitana do Rio de Janeiro, localizado a 75 quilômetros da capital. O evento sísmico ocorreu na noite do dia 12 de julho, mais precisamente às 23h06 do horário de Brasília. Há relatos que a população do município de Paracambi, localizada a cerca de 15 quilômetros do epicentro, ouviu um estrondo seguido por um tremor. Então, se você ainda não havia percebido, né, chegou aqui em Seropédica um terremoto. Eu, particularmente, não ouvi nenhum estrondo, nenhum tremor, não, mas está registrado. Só que os terremotos que a Bíblia fala, né, que acontecerão nesse período chamado Grande Tribulação, a magnitude deles serão muito maiores, né? Mas isso aqui é só uma informação para que você também possa, talvez, compartilhar. Hoje nós falaremos sobre o anticristo, né? Sobre o governo do anticristo. E é um assunto bastante debatido, e eu quero compartilhar com vocês, como sempre, algumas bases bíblicas que vai ajudar você a ter, né, uma visão mais ampla sobre este assunto. Primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 18, Daniel, no capítulo 7, do verso 9 ao 12. As bases bíblicas, como eu estava falando, né? 1 João, no capítulo 2, no verso 18, Daniel, no capítulo 7, do verso 9 ao verso 12, o verso 24 e o verso 25 também. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 7 ao 12. E o texto clássico que fala, né, das duas bestas, Apocalipse 13, do verso 1 ao verso 18. Vou repetir aqui as bases bíblicas para que você, talvez, durante a semana também tenha a oportunidade de ler e meditar nesses textos. 1 João, capítulo 2, no verso 18, Daniel, no capítulo 7, do verso 9 ao verso 12, também o verso 24 e o verso 25. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do verso 7 ao 12, e Apocalipse, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 18. Ok? Esse texto aqui, de 1 João, no capítulo 2, no verso 18, é um texto bastante interessante. Fala assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esse texto aqui, ele é revelador, primeiro porque ele fala que o aparecimento de anticristos, no plural, traz um alerta para nós de que a hora final, o dia do Senhor está chegando. E ele faz uma distinção. Ele faz uma distinção entre anticristos, no plural, né? E ele vai dizer, então, que vem o anticristo. Então, é interessante de nós entendermos, então, de que esse anticristos, né, deve ser entendido como o espírito do anticristo. São pessoas que nos dão a ideia de como será o caráter, como será a maldade desse personagem que ainda vai surgir. Mas João vai dizer, então, de que o espírito do anticristo já está em operação e ele, então, age na vida de algumas pessoas e nos dá uma ideia de como será, então, o anticristo, né? Esse personagem que ainda está por vir. Hoje, nós estaremos vendo, né, o seguinte: quem é o anticristo, o aparecimento do anticristo, as características do anticristo, o sustento do governo do anticristo,
e a plataforma de governo do anticristo. Então, nós temos bastante coisa e eu vou tentar ser bem objetivo para que nós possamos estar cumprindo as respostas a essas questões. Quem é o anticristo, o aparecimento do anticristo, as características do anticristo, o sustento do governo do anticristo e a plataforma de governo do anticristo. Quem é o anticristo, né? É uma pergunta que muitas pessoas gastam muito tempo. A Hollywood investe em filmes para que também possa estar suprindo a curiosidade das pessoas, e geralmente é um assunto que traz bastante audiência. Mas é interessante, então, da gente estar definindo aquilo que a Bíblia fala sobre esse personagem. Então, eu posso dizer que anticristo vem de uma combinação de duas palavras gregas, né? A primeira é anti, que é uma preposição grega que significa substituir ou estar em oposição a alguém. Então, nós podemos ver já, por essa conclusão, de que é alguém que vai rivalizar de forma direta com Jesus, né? E a segunda palavra, que é Christos no grego, significa ungido, né? Então, será alguém que visa substituir, que vai estar em oposição e rivalizando com o Cristo, né? Então, nós podemos ver, então, de que isso é bem claro desde a interpretação da palavra e também dos relatos que a Bíblia coloca sobre esse personagem, né? E quando, então, anticristo, né, esses dois termos gregos aparecem juntos, descreve, então, uma pessoa que está diretamente associada a um sistema religioso que substitui que o anticristo falsificador, ele vai substituir, né, no coração das pessoas a devoção que elas têm a Jesus e vai se opor de uma forma direta a tudo aquilo que está se referindo aos ensinos bíblicos, e bem como também o relacionamento com o Deus da Bíblia. Então, na Bíblia, como eu já falei aqui, existem duas aplicações para o anticristo, né? Primeiro, refere-se às pessoas com uma falsa unção, né? E nós podemos chamar essas pessoas com uma falsa unção de espírito anticristo. São pessoas carismáticas, né? São pessoas também que misturam a verdade com a mentira, né? E que buscam chamar a atenção para si. E tem esses textos aqui, todos aqui, que depois você pode dar uma olhada, que nos dá uma visão, né, de como são as atitudes dessas pessoas. Mateus capítulo 23, verso 24, Marcos capítulo 13, verso 22, 1 João capítulo 18, capítulo 2, versos 8 e 22, 1 João capítulo 4, verso 3 e 2 João, versículo 7. João, ele menciona, então, que muitos anticristos têm agido durante a história. E ele vai dizer também de que é uma forma de você identificar que os últimos dias têm chegado, né? Como já vimos aqui na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 18. Separei aqui alguns nomes, né, em que as pessoas elas fazem menção de que seriam possíveis anticristos, né? Nós podemos até dizer que essas pessoas aqui, ou algumas delas, pode ser que tenham o espírito do anticristo, né? Mas não necessariamente são esse personagem que a Bíblia fala que vai surgir aí no período chamado Grande Tribulação. Bill Gates é um deles, Príncipe William, Napoleão Bonaparte, Franklin Roosevelt, George Bush
Arnold Schwarzenegger, né? Muita gente fala também dos papas, Nero César, Adolfo Hitler, Barack Obama, Donald Trump, Jared Kushner, Emmanuel Macron, Erdogan e Vladimir Putin. Desses aqui, eu sei que vocês conhecem a maioria deles, e nós podemos ver até de que alguns personagens que aparecem aqui, eles são ótimos protótipos, né, de como será o anticristo. Por exemplo, o Nero César, né, até o nome Nero César, porque antigamente não havia os números ainda. Então, nos alfabetos, as letras correspondiam aos números. Né? E somando, né, o nome Nero César, dava a quantia 666. Né? Então, por isso que muita gente determinou de que ele seria o anticristo. Né? Adolfo Hitler é um bom exemplo, porque além dele ser um político bem maléfico, ele tinha também uma postura muito mística. Quem conhece um pouco da história secreta do Adolfo Hitler vai perceber de que ele era mais do que um político, né? Ele era um místico. Ele pensava até que era a reencarnação de alguém do passado. A mesma coisa, por exemplo, acontecendo com outros líderes aí do futuro. Mas, nos dias atuais, né, existe uma desconfiança muito grande sobre o Emmanuel Macron, né, que é o presidente lá da França. Porque o nome Emmanuel significa Deus conosco, Macron, o grande, né? E quando ele tomou posse, ele fez questão de ir num lugar em Paris, onde tem uma grande pirâmide com um grande olho, que as pessoas também afirmam que é o símbolo dos Illuminatis, né? E por ele ter esse nome, Deus conosco, né? E Macron o grande, então existe muita desconfiança e muita especulação sobre o nome dele, né? Barack Obama também, por causa da sua facilidade de discurso, muito grande, né? Entre outros. Mas nós podemos dizer para vocês de que esses nomes aqui, eles se encaixam mais, né, no espírito do anticristo, não necessariamente nesse personagem que ainda há de vir, né? Salvo o engano, mas ainda não podemos afirmar, biblicamente falando, que alguns desses podem ser considerados como o anticristo. Ok? Mas esses são nomes, a gente tem uma ideia de como existe reflexão sobre este assunto e também especulação, ok? Mas a Bíblia vai dizer, então, de que existem muitos anticristos que já estão em operação, ok? Aí seriam personagens que estão diretamente ligados à política e que também têm um aspecto místico, né? Porque o anticristo vai trabalhar de uma forma bem profunda nessas duas áreas, ok? Então, a primeira aplicação da palavra anticristo tem a ver com esse espírito do anticristo, que são pessoas que são representantes daquilo que será essa personalidade que vem no futuro, né? Na segunda aplicação, sim, refere-se a um personagem que existirá no final dos tempos, né? Um grande líder mundial, irá guerrear contra Deus, perseguirá Israel, os habitantes da terra, que rejeitarem a marca da besta, né? Que nós vamos também falar dela um pouquinho mais à frente. Para você ter uma ideia desse personagem, das suas características, da sua ação, você deve ler Apocalipse capítulo 11, né? Apocalipse no capítulo 19, Daniel no capítulo 7, né? E também Daniel no capítulo 9. Né? Chamado de besta, né? Besta para nós é assim algo que pode trazer um significado de soberba, né? Ou até mesmo de ser alguém que pode ser considerado um idiota. Mas o nome besta, dentro do contexto hebraico e grego, né, significa um animal predador, né? Por isso que a designação desse personagem
é esse. Eu lembro, acho que na década de 80, 90, quando saiu um carro que o nome era Besta, tinha alguns crentes até que tinham receio de tê-lo porque achava de que estava diretamente ligado a esse governo aí mundial aí que fosse então até um engano. Mas na verdade foi um carro surgido nos Estados Unidos que o seu nome era The Best, né? O melhor. E aí não tinha nada a ver necessariamente com o significado da palavra besta, tanto no hebraico ou no grego, que significa um animal predador, né? Até para demonstrar o caráter maligno, maléfico desse personagem que está ainda por surgir, né? Nós podemos trazer aqui algumas informações de como será, né, o anticristo. Podemos dizer que ele será o representante máximo de Satanás. Podemos ter a certeza disso, de que ele será a maior possessão demoníaca de todos os tempos, né? E terá o carisma de Alexandre o Grande, né, que lembra o Império Grego, a astúcia de Ciro, né, do Império Medo-Persa, a crueldade de Nabucodonosor, né, Império Babilônico, e a efetividade do Império Romano, né? Até quando nós lemos a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13, nós vemos, então, né, através de uma linguagem simbólica, a ênfase de que esse personagem terá essas características maléficas, né, encontradas também em outros imperadores no transcorrer da história, né? É muito interessante o fato de que a gente precisa entender o Apocalipse dentro dessa linguagem simbólica, né, para que possamos fazer uma interpretação correta. Quando fala em Apocalipse no capítulo 13, no verso 1 e 2, eu vou ler aqui para você. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então temos aqui uma linguagem bastante simbólica. Mas a gente precisa, então, lembrar, né, quando a Bíblia fala de que ele tem 10 chifres, né, chifres na Bíblia é símbolo de poder. Há uma numerologia que a gente precisa também entender um pouquinho. O número 10 significa um número que representa muitos, que representa força. Quando fala 10 chifres, está falando com bastante força. 7 cabeças, o número 7 você já sabe, dentro da numerologia bíblica, que significa algo assim bem completo, né? Quando fala 7 cabeças, bastante inteligente. Sobre os chifres, o poder, né? 10 diademas, que lembra a autoridade, né? E sobre as cabeças, nome de blasfêmia. No verso 2, quando diz que a besta era semelhante ao leopardo, aí nós sabemos de que o símbolo do Império Grego era um leopardo, né? Então está querendo dizer de que ele vai ter então o carisma, né, e a força do Alexandre o Grande. Pés como de urso, né? O urso lembra os medo-persas, né? A crueldade do Nabucodonosor, né, que fala sobre a questão do leão, né? Então, quando vemos na Bíblia que a besta era semelhante ao leopardo, está falando de que ele vai trazer algumas características, as mais fortes, do Império Grego. Pés como o de urso, vai trazer as características também do Império Medo-Persa, né? Quando fala que tem a boca como leão, vai trazer as características do Império Babilônico, né? Então, a gente precisa ter essa ideia para que nós possamos fazer uma interpretação correta do livro de Apocalipse. Senão fica parecendo um grande monstro, né, que vai descer, mas só que essas características elas precisam ser decodificadas para que elas possam ser entendidas. Por isso que eu volto a afirmar que para a gente fazer uma interpretação correta do Apocalipse, nós precisamos ter uma boa ideia, né, uma boa lembrança
dos textos proféticos do Antigo Testamento. Precisamos saber também um pouco da história dos grandes impérios, né, os seus símbolos, e precisamos também ter um pouquinho de ideia sobre a mitologia, fazendo as transformações interpretativas que a Bíblia faz desses personagens, né? Como o dragão, por exemplo, né? O dragão faz parte da mitologia babilônica, né? E que dentro então do contexto bíblico ele é aplicado ao diabo, ok? Mas eu quero então lembrar a você o que a Bíblia fala é de que esse personagem ele vai ser tão ruim, né? E tão habilidoso que vai ser uma mistura, então, de todos os outros grandes impérios nas suas características mais fortes, que vai, então, estar agindo na Terra no final dos tempos, ok? Pastor, Nós pode falar, porque o Juninho, ele colocou, né? Eu acho que é bom. A besta que emerge do mar é uma única pessoa ou é um governo? Isso. Existe uma interpretação que fala de um governo, mas nós podemos dizer que a Bíblia ela coloca que haverá um personagem na frente desse governo. E aí nós vamos ver um pouquinho mais à frente que tem uma besta que emerge do mar, e nós veremos que o significado de mar significa povos em grande confusão, numa convulsão social muito grande. Mais à frente eu vou mostrar o versículo bíblico que destaca esta verdade, né? Dizendo então de que esse personagem vai surgir no momento de uma grande convulsão social mundial, né? E ele então vai estabelecer um governo, né? Mas o que a Bíblia coloca é que haverá um cabeça nesse governo, né? E aí depois também terá um apoio de uma segunda besta, né? Que é a besta que emerge da terra, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas em relação a esse primeiro personagem, nós podemos dizer de que é uma personificação do diabo, vai ser fortemente persuasivo, né? No versículo 5, vai dizer assim, do capítulo 13 de Apocalipse, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, né? Que se você contar 42 meses, dá 3 anos e meio, né? Também vai ser um demagogo, né? Vai ter uma facilidade muito grande de usar as palavras. E também vai ser um sádico, né? Vai estar se alegrando com o sofrimento das pessoas. Vai ser impossível negociar com ele para que ele possa estar agindo com misericórdia, né? Esse texto aqui de Daniel, no capítulo 11, no verso 37, nos dá uma ideia de como será esse personagem, né? Como ele vai agir, né? Nós podemos ver aqui no verso 37, quando diz: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá, né? Então ele vai ser uma personificação do diabo, né? A maior possessão demoníaca de todos os tempos, bastante persuasivo, demagogo e também muito sádico, né? Então aparecem então com algumas dessas características, né? Eles são às vezes identificados então como anticristo. E a Bíblia até os coloca como anticristos, no plural, dizendo que eles possuem o espírito do anticristo, mas que esse personagem ainda está por vir, né? Que vai ser o líder de um grande governo mundial, ok? Pastor, então lembre-se disso. Pode falar. Vou fazer uma pergunta mesmo. Pode Na sua percepção, essa pessoa terá consciência de que é o anticristo? Então, a Bíblia o chama de filho da perdição, né? A Bíblia o chama de o iníquo. Ele vai ser bem consciente do mal que ele está realizando, né? Poderíamos dizer que ele vai ser o maior psicopata de todos os tempos, né? E vai gostar de ocupar essa posição. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente de que a ideia do diabo é compor, então, uma trindade,
para rivalizar com a Trindade bíblica, né? Que seria o dragão, seria esse o anticristo e seria o falso profeta. Então, parece que ele vai ser bastante consciente disso, de que ele está realmente ocupando um papel histórico que a gente não tem certeza absoluta é se ele já sabe qual vai ser o final dele ou se ele pensa que, de alguma forma, ele vai poder reverter o quadro e prevalecer sobre Deus e sobre Jesus Cristo. Mas consciente parece que sim, devido às designações que são dadas a ele. Esse título de vida é consciente de fazer o mal, né? E o iníquo, que lembra da palavra iniquidade, vai dizer então de que ele tem um princípio de rebeldia no coração, aonde ele desafia e desrespeita qualquer autoridade constituída de forma legal, né? E que fica claro de que ele terá consciência disso, né? Mais alguma pergunta aí, Miliane? A Tamires colocou assim: ele nascerá para isso, com este propósito, ou alguém que deu margem na sua vida para isso? Os calvinistas, que acreditam na predestinação dupla, que Deus separou alguns para salvação e outros para perdição, eles entendem de que o anticristo ele foi determinado por Deus para cumprir essa missão, né? Então, de que ele nasceu desse jeito e ponto final. Eu falei de que eu particularmente não gosto desse tipo de interpretação, porque parece-me então de que ele não teve opção. Falei de que ele provavelmente é fruto dessa realidade social, espiritual que o mundo atravessa, que as pessoas cada vez mais estão distantes de Deus, né? Ou elas tomam uma postura de viver como se Deus não existisse, ou elas têm raiva, né, dos princípios estabelecidos por Deus e se colocam em franca oposição a ele, né? Então, eu entendo de que o anticristo, como tantas outras pessoas, é fruto, então, desse tempo em que a iniquidade tem aumentado e o amor de muitos, então, tem se esfriado. Ele vai ser a expressão máxima disso. A Bíblia mostra para nós que há a possibilidade de alguém ser possesso pelo diabo se houver direito legal, né? Então, ele vai ser a maior possessão demoníaca de todos os tempos. Nós entendemos, então, que ele vai dar lugar para o diabo, né? E vai gostar até desse posicionamento que vai trazer para ele grande destaque a nível mundial, pelo menos durante um tempo. Ok? Podemos avançar aí, Miliane? Então, a minha internet é que deve estar ruim, mas tudo bem, vamos lá. O Júnior perguntou, olha a pergunta do menino. O Senhor Jesus se sacrificou por todos, certo? Incluindo o tal do anticristo. Então, será que ele conhecerá a Deus de alguma forma e negou a sua graça? Então, isso são especulações, né? Nós só podemos tratar de uma forma direta por aquilo que a Bíblia fala. E esse é o perigo do estudo da escatologia, né? Nós precisamos separar os fatos das especulações. A Bíblia fala de que haverá esse personagem e de que esse personagem agirá de uma forma muito ruim para a humanidade, né? E de que ele será destruído. Então, a profecia determina de que ele não vai se quebrantar. Isso é claro, né? Então, assim, a gente às vezes tem até uma pena, né? Eu lembro até da Bebete, quando pequena, quando orava para que o diabo se convertesse, né? A Bíblia vai mostrar para nós de que existem algumas coisas que são fatos, né? E aí esses detalhes, se essas pessoas vão um dia serem confrontadas com a verdade, né, vão se quebrantar, ou vão ficar quase entre a decisão de ter o arrependimento ou não, a Bíblia não é clara em dizer a respeito disso, né? Então, a gente nem deve talvez investir em umas conversas assim a nível pessoal, né? E separar o que é fato e o que é especulação, né? Essas questões assim, elas são especulação. A Bíblia não fala, a Bíblia só diz da existência dele, do caráter, né, da plataforma de governo dele, do apoio de quem ele vai receber e também da sua destruição.
Então, a Bíblia não fala dessa possibilidade de quebrantamento ou arrependimento. A mesma coisa acontece com os anjos caídos também, que a Bíblia fala de que eles estão nessa posição e de que não existe para eles possibilidade de restabelecimento da condição original. Então, é isso que nós precisamos separar fato da especulação. A especulação a gente até pode conversar a nível pessoal, mas a nível de estudo escatológico tem que separar. O fato é que vai existir, que vai ser um líder mundial, personificação do diabo, demagogo, sádico, né? E que a Bíblia vai dizer que o final dele vai ser destruído pelo sopro da boca do Senhor Jesus, né? Então, isso que é o fato. Bom, e aí a Tamires pergunta se há alguma teoria de que pode ser o próprio diabo encarnado. Não, é um personagem, né? Porque o diabo quer fazer uma imitação da Trindade, né? Então não é o diabo encarnado, é um personagem que vai ocupar isso. É o diabo que dá autoridade para ele, né? Então, Apocalipse capítulo 13 vai dizer isso de uma forma muito clara, que é o dragão que dá autoridade para ele. E tem esse personagem, então, que a Bíblia vai dizer de que ele surge nessa convulsão social. Vai surgir um outro personagem que a Bíblia fala de que sai da terra, né? Quando existe essa expressão terra na Bíblia, está falando então do povo judeu, né? Então vai ser a primeira besta vai ser um personagem político reconhecido no mundo todo. A segunda besta tem que ser um judeu porque ele vem da terra, né? E também essa questão de ser judeu também hoje ela é bem assim difícil de ser detectada porque tem judeu no mundo todo, né? E juntando então com o dragão, eles formam então essa trindade satânica que a gente vai ver um pouquinho mais na frente com mais detalhes, né? Então, para avançar aqui um pouquinho, o aparecimento do anticristo, né? O anticristo se manifestará logo após o arrebatamento da igreja. A Bíblia vai dizer assim, ó, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Nós precisamos entender o seguinte, o povo judeu, né, ele usava a palavra semana tanto para um período de 7 dias como nós, como também para aquilo que eles chamavam de semana de anos, né, que seria 7 anos, né? Então, nós podemos ver, quando a Bíblia fala de uma semana aqui, o judeu está usando esse termo uma semana como uma semana de anos, né? 7 anos, né? A gente precisa entender, então, esse hebraísmo, né? Esse hebraísmo. E a Bíblia, então, vai defender que esses 7 anos eles serão divididos em 2 partes. Até porque no texto que nós lemos antes, vai dizer que na metade da semana de anos aqui, que são 3 anos e meio, né, ele vai mostrar a sua verdadeira face. E aí nós sabemos também de que são 3 anos e meio por causa do texto de Apocalipse 13:5, que vai dizer, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, né? Que são 3 anos e meio. 3 anos e meio. E após esse período, a Bíblia vai dizer, né, 2 Tessalonicenses 2:8, que ele será, né, destruído. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, aqui, ampliando aqui a resposta a Tamires e ao Juninho, ó, a Bíblia vai dizer que o destino dele está selado. Então, não fala dessa possibilidade dele se arrepender no meio do caminho, né? E a Bíblia faz uma distinção entre ele e o dragão, porque aqui ele é destruído, né? E o dragão ele é jogado no lago de fogo só lá depois de Apocalipse no capítulo 20, depois do grande trono branco, ok? Então, precisamos entender isso. Nos primeiros 3 anos e meio,
ele vai se mostrar como amigo de todos, vai fazer uma grande aliança, né? Vai estar privilegiando o povo de Israel e, de alguma forma, vai ter uma diplomacia muito grande para estar fazendo com que o povo de Israel possa estar até acreditando de que ele é o Messias esperado, né? E aí, no final desses 3 anos e meio, ele vai se manifestar a sua verdadeira face, né? E logo após isso, segundo Tessalonicenses 2:8, ele será vencido pelo Senhor Jesus, ok? Agora, existem 3 eventos que acontecerão antes de o anticristo surgir na Terra, né? O primeiro é a apostasia, que é o desvio, afastamento, abandono da fé em larga escala, né? Nós já vemos muita gente hoje se afastando de Jesus. Mas essa apostasia que está por vir significa, então, de que essas pessoas elas se tornarão hostil a Deus e às coisas que representam Deus. Não é o fato de um esfriamento da fé. Eles vão se tornar inimigos do evangelho em larga escala, ok? A Bíblia também vai falar do mistério da iniquidade, né, que é uma atividade secreta dos poderes do mal, né, que aumentará e alcançará o seu ponto máximo na zombaria e desprezo aos preceitos bíblicos, né? A Bíblia vai falar que esse mistério da iniquidade, né, a palavra iniquidade no grego é adikias, que significa rebelião, que significa desrespeito àquilo que é de bom termo. E a Bíblia vai falar de que esse mistério da iniquidade já está em operação, né? Mas a Bíblia vai dizer que há algo que restringe, e esse texto também é um texto clássico, em que muita gente também quer saber o que restringe, o que não permite, então, de que esse mistério da iniquidade possa estar agindo com total liberdade, né? O texto de 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7, ele vai trazer, então, essa verdade à tona. E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, né? Olha só o que o texto diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, tem alguma coisa ainda aqui na Terra que restringe, que resiste, que refreia o mistério da iniquidade para que ele não possa alcançar sua plenitude. Uma das interpretações para que esse alguém ou algo que restringe é o Espírito Santo, né? Mas tem algumas pessoas que vão dizer que não pode ser o Espírito Santo porque na grande tribulação vai ter ainda conversão. E não pode se ter conversão sem o Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós sabemos que na grande tribulação vai ter salvação, né? Apocalipse capítulo 7 traz isso para nós de uma forma muito clara, né? Que tem gente que vai sair da grande tribulação e vai chegar no céu, né? Então, nós podemos dizer, né, de que também existe uma segunda interpretação, né, que vai dizer que o Espírito Santo continua aqui, né, mas que seria a igreja, o povo de Deus sendo arrebatado, que vai, então, tirar esse fator inibidor do mistério da iniquidade, né? Devido a esse fato de que na grande tribulação haverá conversão. Apocalipse capítulo 7, do verso 9 ao verso 14, haverá também testemunho de poder, né? Através das 2 testemunhas que nós falaremos um pouquinho mais à frente, né? Que nós sabemos de que também será pela ação do Espírito Santo. Nós podemos ver que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava em operação, mas ele tinha uma ação diferente do Novo Testamento, mas ele estava em operação. O Espírito Santo não aparece a partir do Novo Testamento, ele já está em operação no Antigo Testamento. No Novo Testamento ele tem, né, uma ação mais ampla,
mas aí parece-me que no período da grande tribulação, a ação do Espírito Santo vai se restringir novamente da forma como ele agia no Antigo Testamento. E de que o fator restringidor, então, do mistério da iniquidade seria, então, a presença da igreja, que não vai estar mais aqui porque ela foi arrebatada. Ok? Posso avançar aí? Alguma pergunta, Miliane? Pastor, acho que tudo tranquilo. O Juninho, ele colocou aqui, né, que ele, só para confirmar, que as duas bestas, então, agiriam de forma totalmente consciente. Isso. Então, Parece. uhum. Biblicamente parece que sim. Sim. Então, eu vou avançar aqui, então, para as características do anticristo, tá bom? Tranquilo. As características do anticristo. Separei aqui, ó, né, que ele vai ser um gênio intelectual, um gênio da oratória, um gênio da política, um gênio militar, um gênio do comércio, um gênio da administração e um gênio religioso, né? E as aulas estão sendo gravadas, você também pode depois estar olhando esses textos aqui, né? Só para você ter uma ideia das características do anticristo. Gênio intelectual, gênio da oratória, gênio da política, gênio militar, gênio do comércio, gênio da administração, um gênio religioso, né? E a Bíblia vai dizer, então, de que existe essa besta. E você precisa lembrar, quando a Bíblia fala de besta, está falando, então, de alguém com uma característica comparada a um animal predador, né? E eu vou falar aqui de novo, ó, vou ler o texto. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Né? Aí eu posso dizer para você, chifres na Bíblia significa poder, né? Autoridade. Um dos nomes mais usados na Bíblia, assim, que lembra isso, é Cornélio, né? Cornélio, aquele que tem chifres. E aí, para nós, assim, na cultura ocidental, ter chifres é uma coisa bem ruim. Na cultura oriental, não. Chifre na cultura oriental significa ter poder, ter força. 7 cabeças significa inteligência. Sobre chifres, 10 diademas, como eu já falei, diademas lembra autoridade, né? E sobre as cabeças, o nome de blasfêmias, para mostrar, então, de que será de caráter enganoso. Aí eu já falei para você também de que o propósito do versículo 2, quando diz a besta que vi era semelhante a leopardo, aí leopardo é o símbolo do Império Grego, ok? Pés como o urso era símbolo do Império Medo-Persa. Boca como de leão, símbolo da Babilônia, né? E aí vai dizer, então, de que essa possessão demoníaca aí, né, ela recebe todo o respaldo do dragão, né, que é a antiga serpente, que é o diabo, né, e que ele vai ter, então, grande autoridade. Então, nessa linguagem simbólica, né, fica claro, então, que as características maléficas e também muito forte e poderosa desse personagem que haveria de vir. Separei aqui mais uma vez para você gravar isso. Falo isso porque quando eu era criança, eu pensava, quando lia Apocalipse, de que apareceria, né, do espaço um monstro, né? E quem é da minha época lá lembra que tinha lá o Ultra Seven, Ultraman. Eu pensava que Jesus seria um tipo assim de Ultraman, Ultra Seven, que estaria derrotando esse monstro, né? Mas depois, estudando um pouquinho, eu pude ver, então, quando a Bíblia fala, né, que tem essas cabeças, está falando de inteligência, quando fala de chifre, está falando de poder, né? Quando fala de leopardo, está falando do Império Grego. Quando fala de urso, está falando do Império Medo-Persa. Quando fala de leão, está falando da Babilônia. Está falando, então, da mistura, né, de força, de maldade, de habilidade que esse personagem vai ter no futuro. Ok? Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o sustento do governo do anticristo, né? É claro que ele vai precisar de sustentação para que ele possa operar tanta coisa difícil, né? E aí vai dizer, então, né, sobre essa outra besta. Ó.
vi outra besta emergir da terra. Aí ela possui 2 chifres, né? Parece um cordeiro, mas falava como um leão, né? E essa designação de parecer um cordeiro e falar como um dragão vai dizer, então, do aspecto místico que essa besta vai exercer. Exerce toda a autoridade da primeira besta, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Apocalipse 13, do verso 11 ao verso 13. Né? Então, nós podemos ver de que essa outra personagem aqui surge, né, para que possa dar sustentação e apoio à primeira besta. Né? Nós podemos, então, dizer isso, ó, de que o anticristo vai contar como suporte 2 personagens, um espiritual, o dragão, o outro humano, o falso profeta, ok? A segunda besta também é chamada de falso profeta. O dragão, então, é identificado como a antiga serpente, conhecido também como diabo e Satanás, ok? O falso profeta será uma figura religiosa, convincente, mística, que fará milagres e prodígios, né? Que vai impactar o mundo de uma forma muito grande. Né? A Bíblia vai falar de que esses milagres e prodígios eles serão feitos no poder do diabo, né? São prodígios da mentira. Né? O que é prodígio da mentira? Não é que seja uma farsa, as coisas até vão acontecer, mas a força que vem, ela é do pai da mentira, que é o diabo. Né? Nós podemos perceber isso em alguns centros de macumba, por exemplo, em que existem pessoas que chegam lá doentes e saem curadas, né? E aí existe até um pacto de que foi o próprio diabo que colocou e o próprio diabo tira. Será algo parecido que vai acontecer nesse momento, porque o anticristo vai estar no domínio, né? E ele vai estar, então, operando esses sinais e prodígios da mentira, né? Agora, existem 2 grandes sinais de que ele vai operar, que vai criar um rebuliço a nível mundial. Né? Ele fará descer fogo das alturas. Né? O texto fala bem assim, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Apocalipse 13, 13. E o que vai ser assim estrondoso vai ser que ele vai fazer uma estátua falar, diz a Bíblia aqui. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Eu sei que o livro de Apocalipse é um tanto simbólico, mas parece-me que esse texto aqui quer dizer de que ele realmente vai ter esse poder grandioso de fazer coisas impactantes, e isso vai seduzir a humanidade. Nós podemos perceber que hoje já a humanidade é muito seduzida por aquilo que traz impacto, por aquilo que traz a possibilidade do misticismo operando em grande escala. Né? Então, nós podemos ver de que aqui vai ressaltar esses 2 grandes sinais, que a Bíblia chama, então, de prodígios da mentira, que serão operados por esse segundo personagem, que é conhecido na Bíblia como a besta que emerge da terra, ou falso profeta. Nós podemos ver o seguinte, de que o anticristo, junto com o falso profeta e o dragão, eles terão a plataforma do governo aqui, que eu vou compartilhar com vocês depois que a Miliane falar. Só porque tem umas perguntas aqui para não deixar acumular, por favor. Tá bom. A Lohane, ela pergunta se o anticristo se manifestará antes ou após o arrebatamento. Depois do arrebatamento. A outra pergunta do Juninho é se a ferida mortal na besta é simbólica ou seria algo literal. Então, parece-me que é literal. Né? Houve até uma especulação, uns anos atrás, não é do tempo do Juninho, não, quando o presidente Reagan ele sofreu um atentado, né? Alguns crentes estavam comparando o Reagan com uma possível besta. Depois também o Papa também, porque tem gente que especula sobre o Papa também, João Paulo II, né?
E aí, então, nós podemos ver de que o que a Bíblia fala é sobre uma ferida literal. Parece que ele vai sofrer um atentado, né, esse político famoso, e ele vai estar prestes à morte, e ele vai, então, se recuperar, e isso vai causar um grande impacto. Mas outra pergunta, Miriam? Não, no momento são essas duas. Agora eu é que fiquei na pergunta da Lohane, a manifestação do anticristo após o arrebatamento seria na teoria pré-tribulacionista ou em qualquer teoria? Pré-tribulacionista. Na teoria pré-tribulacionista, a igreja é arrebatada, e isso seria um sinal, então, de que a etapa profética está sendo mudada. E o próximo passo, então, após o arrebatamento da igreja, seria o aparecimento do anticristo. O mesotribulacionista vai dizer, então, de que aparecerá o anticristo, ele terá essa face boa, né, nos primeiros 3 anos e meio, e aí, quando ele mostrar a sua verdadeira face, quando estiver prestes a mostrar a sua verdadeira face, a igreja é arrebatada, né? No pós-tribulacionismo, vai dizer, então, de que o anticristo vai se manifestar, a igreja vai passar os 7 anos de tribulação e o arrebatamento só acontece depois dos 7 anos, né? Então, depende da posição escatológica para estabelecer isso. Mas, de uma forma geral, as igrejas no Brasil entendem de que o arrebatamento acontecerá antes do aparecimento do anticristo. Ok, obrigada, pastor. Ok. Então, aí nós podemos dizer, então, de que a plataforma do governo do anticristo será a promoção da mentira, né? Ele será o representante do pai da mentira. O anticristo terá por objetivo tentar apagar toda a verdade de Deus revelada na Bíblia. Então, é alguma coisa que a gente não viu ainda, ok? Nós vemos hoje a Bíblia sendo atacada, né? As pessoas desprezando a verdade de Deus, mas isso só é um exemplo, né, daquilo que vai ser. Vai ser uma hostilidade total, né? Vai ser alguma coisa assim de que eles vão se opor de uma forma direta, uma proibição de se adorar a Deus de toda e qualquer forma, né? Aí a Bíblia vai dizer, então, de que essa capacidade de realizar o sobrenatural é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, segundo Tessalonicenses 2:9, né? Também será a promoção do pecado, né? O anticristo será também conhecido como homem do pecado, porque promoverá as diferentes práticas pecaminosas em larga escala. E aí acho que nisso também ele vai ganhar bastante adepto, né? Mas volto a dizer assim, nós vivemos um tempo hoje em que as coisas parecem assim serem muito difíceis, mas aqui nós estamos falando de uma coisa que será uma aberração completa, né? E teremos assim a maioria da população mundial plenamente convencida de que essas práticas, elas são práticas normais e que devem ser observadas sem sentimento de culpa nenhum, ok? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha o homem da iniquidade. Quando a Bíblia fala de pecado, né, a gente vai para a escola dominical, estamos na escola dominical agora, virtual, aí nós sabemos de que pecado significa errar o alvo, né? Existe uma palavra grega para pecado chamada hamartia, que dá essa ideia, né, de fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas existem algumas outras palavras gregas para que possa estabelecer pecado. Uma delas é iniquidade, né? A iniquidade vai falar que é alguma coisa enraizada, é alguma coisa que as pessoas não conseguem se desvencilhar, né? E que de muitas vezes é consciente de que aquilo é errado, mas prefere fazer isso. E a Bíblia chama esse camarada disso, né? Por isso que, ampliando ainda aquela primeira resposta, quando fala que ele é o homem da iniquidade, ele é completamente consciente que aquilo é errado, mas ele não quer deixar de fazer aquele negócio. E por isso que ele também é chamado de filho da perdição, né? Porque ele vai ser um promotor das práticas erradas, né? Para que possa ser alguém que vai disseminar aquilo que é errado com prazer, né? A promoção do pecado vai ser uma das plataformas do governo do anticristo, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, no verso 3. E a promoção do culto a Satanás,
né, a Bíblia vai falar de que durante seu governo ele vai constranger a humanidade a adorar o dragão e seus demônios, né? Diz o texto, seduz os que habitam sobre a terra, dizendo que façam uma imagem da besta, aquela que foi ferida e sobreviveu, né? Então, ele vai ser alguém que vai estar sendo um instrumento para estar divulgando a Satanás e os demônios de uma forma muito específica, né? E ele vai também, né, ser o promotor da ideia de uma economia única, né? Vai instituir um código conhecido como a marca da besta, para que com o número, né, essa pessoa possa comprar, vender, trabalhar, né? Sem o número, a pessoa não vai poder comprar ou vender, né? Diz aí o verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 17. Né? Então, semana que vem, nós vamos estar conversando sobre a marca da besta, ok? E vamos falar sobre o 666 e sobre essas teorias que há sobre o chip, né, sobre a vacina, sobre essas coisas todas aí, associando com aquilo que a Bíblia fala, para que nós possamos ter uma ideia, né? Então, semana que vem promete muito também, ok? Miliane, alguma pergunta aí? Uma colocação da Rose, ela diz que toda essa situação vai trazer muita confusão na cabeça das pessoas e ela entende que vão se distanciar da salvação em Jesus e que seria realmente muito difícil a conversão plena nesse contexto. Traz como uma consideração. Verdade. Então, porque nós vamos estar vivendo um tempo, né, em que a besta, o falso profeta, o diabo, vai ter grande autoridade na terra, né? Eles vão estar no controle de muita coisa e influenciando. Fora isso, os cataclismas, as coisas que vão estar acontecendo, vai trazer para um grupo uma revolta contra Deus, né? De vez de trazer quebrantamento, na verdade, vai ter um efeito contrário e eles vão estar dizendo, puxa, se Deus tem o controle de tudo, por que ele está permitindo, então, que a gente sofra tanto? E aí, por outro lado, vai encontrar alguém de fala mansa, né, que vai poder, no primeiro momento, estar trazendo para eles a possibilidade de uma reviravolta com a questão de uma economia mundial que possa ter solução para desemprego. Na questão da saúde, vai ter esse outro personagem chamado falso profeta na possibilidade de realização de milagres. Então, o mundo vai estar, né, verdadeiramente de cabeça para baixo, né? Então, se você acredita que a igreja vai ser arrebatada, e uma coisa interessante também que eu quero compartilhar, a gente precisa entender que a igreja vai ser arrebatada porque a Bíblia diz, não porque a gente prefere, né? Preferência, né? Você talvez queria agora estar morando talvez lá em Miami, sei lá, né? Mas não é questão da preferência, é aquilo que a Bíblia diz. Então tem que ser pré-tribulacionista por convicção, não por preferência, ou meso, né? Ou pós. A questão de ser pós-tribulacionista vai mostrar, então, de que as pessoas vão passar por toda essa etapa. E quem é pós-tribulacionista entende de que acontecerá parecido com aquilo que ocorreu lá no Egito, por ocasião das 10 pragas, né? Que o povo de Deus, aquelas pessoas que estiverem comprometidas com Deus, serão guardadas sobrenaturalmente das grandes catástrofes que vão acontecer na Terra, porque as catástrofes que acontecem na Terra visam atingir o império do anticristo e aqueles que são os seguidores. Por outro lado, né, o povo de Deus que estará na grande tribulação, segundo essa posição, receberá a ira, né, do anticristo que vai persegui-los e que a Bíblia vai dizer que nesse período, os judeus e aqueles que estarão aqui, a única possibilidade de você se manter fiel é você encarar a morte como algo possível, o que vai acontecer com a maioria das pessoas. Por isso que a Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ok? Então, volto a dizer,
a Bíblia ela vai trazer para nós uma visão geral sobre esse período e vai trazer para nós pistas. E aí, dentro dessas pistas trazidas, tem um grupo que entende, porque o arrebatamento vai acontecer. Se você ouvir alguém falar de que o arrebatamento não vai acontecer, considera essa pessoa herética. Ela não é ortodoxa, né? Ela é herética. Agora, o momento que o arrebatamento acontece, nessas pistas que a Bíblia dá, um grande grupo entende que será antes da grande tribulação. Um outro grupo vai entender que vai ser no meio da grande tribulação. E um outro grupo entende que será no final da grande tribulação, ok? Mas o que a Bíblia vai dizer é que vai acontecer o arrebatamento, que vai aparecer o anticristo, que esse anticristo vai ser apoiado por um personagem chamado falso profeta, né? E também nós podemos ter a certeza de que tem o apoio do dragão, que é o diabo, para que possa formar esse conjunto aí no mundo em tremenda confusão. Ok? Miliane, alguma pergunta? A Ivete está falando que vai acontecer hoje à noite no horário do Texas. Tá bom. Fala para ela que eu acho que não vai ser hoje, não. Olha só, nesse momento eu queria só lembrar que quem está na sala, para colocar o nome, por favor, no chat, porque no bate-papo aí, para a gente poder ter ali nossa lista de presença, poucas pessoas colocaram o nome hoje. E não, pastor, demais tá tranquilo aqui, não tem mais perguntas, não. Olha só, eu quero só lembrar vocês, então, a semana que vem nós vamos falar sobre a marca da besta, tá bom? E eu queria também incentivar a você a participar hoje da live, né? A partir das 19 horas. Hoje nós teremos até a participação também da missionária Mirtes. Ela está aqui no Brasil e ela vai trazer uma palavra para nós hoje, a partir das 19 horas. Eu quero convidar todos, a missionária Mirtes, que está com o pastor Oswaldo, sendo missionários em Portugal, ela está aqui no Brasil, em Seropédica, e ela vai trazer a mensagem de Deus aos nossos corações hoje à noite. Quero convidar a todos, ok? E aí, se você também tiver alguma dúvida, né, querer conversar um pouquinho sobre as especulações, eu estou à disposição aí no privado para a gente conversar sobre essas coisas. E estou aqui na igreja também, de terça a sexta-feira, de 9 ao meio-dia. Será um prazer receber vocês para a gente conversar aqui, entre outros assuntos também, escatologia. Deus abençoe a todos aí. Pastor, você vai fazer uma oração final? Vou fazer. Então, eu queria te pedir para orar pela Ivonete, que é uma moça que trabalha na Rural e que foi internada às pressas agora de manhã com uma crise de apendicite. Ivonete. Vamos orar, então. Depois eu volto a palavra a Miliane e a Sandra, né? E espero vocês, então, no próximo domingo, aqui na sala virtual, e hoje à noite, às 19 horas, no nosso culto online, ok? E vamos orar para não ter terremoto hoje de novo aqui em Seropédica. Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero colocar a irmã Ivonete nas tuas mãos e pedir que o Senhor entre com providência nesse tempo tão difícil, ó Deus, sistema de saúde aí com tanta dificuldade. Nós pedimos que o Senhor possa ir à frente, que possa, Deus amado, agir na vida dela de uma forma bem especial. Eu quero também glorificar o teu nome, porque aqui os meus irmãos, as minhas irmãs estão estudando a tua palavra. Estão se preparando, ó Deus, para esse tempo profético em que nós já estamos inseridos e as coisas que ainda vão acontecer, e nós queremos estar preparados para tudo isso. Nós queremos te louvar pela certeza do arrebatamento. Queremos te louvar, ó Deus, também pela certeza da destruição dos planos do anticristo. Queremos te louvar pelo estado eterno, onde nós estaremos para sempre com o Senhor no novo céu e na nova terra. Ó Deus, enquanto isso não acontece, enche os teus filhos, tuas filhas com o poder do Espírito Santo. Amém. Nós queremos estar preparados, ó Deus, para esse tempo que há de vir. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a tua palavra. Mas seja lá com a Ivonete, Pai. Dá para ela a possibilidade do pleno restabelecimento para a glória do teu nome, sem sequelas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Amém? Que manhã abençoada, verdade? E domingo que vem, eu e você juntos na EBD, hein? A marca da besta, nossa. Queremos agradecer muito a tua presença. Tenha uma semana abençoada. Nos encontramos à noite com a live às 19 horas. Esteja conosco também na próxima terça-feira, às 19 horas, também temos live. Contamos com a sua participação. E no próximo domingo, seja pontual, acesse a sala de aula antes das 10, né? Muito obrigada, irmãos, pela sua participação. Passar agora para a Miliane. Se você desejar abrir o seu áudio e abrir o vídeo para a gente se confraternizar um pouquinho, poderá fazê-lo nesse momento. Um grande abraço, tenha uma semana abençoada e até o próximo domingo. Beijo. Eu não sei voar. Pronto. Ei, Marlene! Oi, gente, olha, tenha um bom domingo. Tia Edmeia chegou 9h30 em ponto, certinha. Oi. 9h30 estava a Tia Edmeia lá. Bom dia a todos. Todo mundo aqui. Estou registrando a... É isso, gente. Uma boa semana para todos nós, um bom domingo, um domingo abençoado. Vamos matar também um pouquinho a saudade da Mirtes à noite no culto junto com o pastor Samuel. Né? Só virtualmente, hein, galera? Já imaginou? Todo mundo resolve. Um bom dia para todos.